Ok, e aí pessoal, eu tô de volta. Ontem eu tive dificuldade para gravar, mas agora eu vou dar continuidade a esse estudo que estamos fazendo sobre a Palavra de Deus. Inicialmente, no primeiro vídeo, eu falei sobre alguns fatos sobre a Bíblia. No segundo vídeo, eu falei sobre como, algumas dicas de como a gente pode entender melhor os livros do Pentateuco, que são os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E hoje eu estou dando início agora a pensarmos sobre algumas dicas para nós entendermos os livros históricos do Antigo Testamento. Tá? Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E sendo que são vários livros, são 12, então eu pensei em dividi-los para que a gente tenha vídeos menores e a gente consiga aproveitar mais as informações, tá certo? Então eu vou começar hoje com os livros históricos, dando algumas dicas sobre cada um deles, tá bom? E eu gostaria de incentivar você a estudá-los mais quando você tiver suas oportunidades, tá bom? Então, começando com Josué, aqui então, o tema do livro de Josué é a entrada na Terra Prometida, tá certo? E a palavra-chave então seria conquista. Nos capítulos de 1 a 12 de Josué, você vai ter ali um relato sobre a conquista da Terra Prometida, naquele período em que o povo chegou finalmente ao lugar que Deus havia prometido, e aí esse período em que eles vão conquistando. A partir do capítulo 13 até o verso 22, até o capítulo 22, você já tem ali um relato das divisões que aconteceram, como que a terra foi distribuída entre as tribos, tá certo? E no finalzinho, os capítulos 23 e 24 do livro de Josué, ele traz uma despedida e a morte de Josué, tá bom? E aqui você tem um pedacinho de um texto que traz mais ou menos uma ideia do livro, né? Quando diz aqui no capítulo 11, verso 23, tomou Josué toda esta terra, tá ok? Agora a gente tem o livro de Juízes, certo? Logo em seguida ao livro de Josué, então temos o livro de Juízes, que traz um relato de Josué até Samuel, certo? A palavra-chave nesse livro aqui é o esquecimento, você já vai entender por quê. Os capítulos 1 e 2 desse livro de Juízes, ele relata sobre as conquistas na Terra Prometida e vai mostrar que os israelitas, eles não conquistaram tudo que havia sido prometido por Deus. E quando a gente fica sabendo disso, a gente pode questionar, então Deus falhou, Deus errou? De maneira alguma. Quando nós temos acordo, aliança, então eu já lembrei isso antes, há uma responsabilidade e compromisso de ambas as partes. E no caso aqui, Israel, ele não cumpriu com a sua responsabilidade nesse contrato com Deus, que era de exterminar todas as nações cananeias. Então Israel deixou alguns grupos, alguns povos cananeus, e esses povos influenciaram Israel quanto à idolatria, e por conta disso eles deixaram de ganhar várias batalhas e pela desobediência não tomaram posse de toda a terra. E a partir daí, então, eles começaram a viver da maneira que eles achavam melhor, que é exatamente o que diz o texto aqui, capítulo 21, verso 25, cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí, por conta disso, a partir do capítulo 3 até o final, então você vai ver que Deus envia juízes para exatamente julgar o povo e as causas do povo. Tá? Depois a gente tem o livro de Ruth. E nesse livro nós temos uma mensagem muito bonita de amor incondicional. Quando a gente vê Ruth demonstrando seu profundo amor à sua sogra,
inclusive contrariando o que nós estamos acostumados a ver na nossa cultura a respeito desses relacionamentos. A gente vê aqui um amor que supera toda e qualquer dificuldade. E, inclusive, essa declaração de Ruth para com a sua sogra se tornou tão famosa, que aparece nos casamentos. E aqui tem um pedacinho nesse capítulo 1, verso 16. Você tem um pedacinho desse texto, quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Antes ela diz: para onde tu fores irei, onde tu repousares, repousarei eu. E esse livro, ele traz Deus ilustrado, porque a história de Ruth revela também o amor incondicional de Deus quanto a nós, e mostra a maneira tão maravilhosa como Deus nos resgatou da nossa situação precária, assim como Ele providencia um resgatador para Ruth. E por fim, hoje, então, eu quero trazer o primeiro livro de Samuel, que também ele vai relatar sobre os primeiros reis de Israel. A palavra-chave nesse livro é rejeição, a gente já vai falar sobre isso. Mas os primeiros capítulos de 1 Samuel, até o capítulo 8, ele vai falar de Samuel, que foi o último dos juízes. E a partir do capítulo 9, então ele vai falar sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A história de Saul é interessante porque Deus tinha o desejo de ser rei sobre o povo, sem essa necessidade de um rei humano, mas os homens preferiram andar por seus próprios caminhos e quiseram um rei humano. E por causa disso, então, Deus realmente concede esse desejo. Isso nos lembra que a vontade de Deus às vezes é diretiva, quando Ele quer, mas também às vezes a vontade de Deus é permissiva. Deus permitiu, e a partir do momento que o homem passa a ter um rei humano, então a gente percebe que há muitos problemas envolvidos com isso. Os capítulos 16 a 31 fala de Davi sendo levantado no lugar de Saul. E a história de Davi aqui, desde o seu início, revela muito a pessoa de Deus. E nesse caso inicial, a gente vê Deus escolhendo Davi. Quando todos se preocuparam com aparência, posição, Deus vai lá e escolhe um pastorzinho, o mais novo da família, para se tornar o grande rei de Israel. Então vamos lembrar desses detalhes. Aqui tem a obediência melhor do que o sacrificar. Saul, ele perdeu o seu reinado em consequência de rejeitar a Deus e a orientação dele. Então vamos lembrar disso. E eu gostaria de deixar como tarefa para você dar uma lida no livro de Ruth e observar a maneira como Deus ele agiu ali, como que Deus se faz presente na vida de Ruth, tá bom? Então, que Deus abençoe você. Um abraço.